Pessoal, então eu sou o Matheus, né? A gente vai dar início à correção do capítulo 5, né, das questões e as resoluções do capítulo 5, foi um capítulo sobre trigonometria, né? A gente viu ângulos, as relações trigonométricas de seno, cosseno. Então vamos ver aí na física como isso se aplica, né, em algumas questões. E a primeira questão, né, questão 1, vai ser uma questão de vetores, onde apesar de ter muito ali do conteúdo de vetores, a gente aplica, né, algumas noções de ângulos. Então vamos lá, né? Então, questão 1, ó. Num plano, temos dois vetores, A e B, com origens coincidentes, formando um ângulo θ. Se os módulos de A e B são, respectivamente, iguais a 3 e 4 unidades, determine o módulo do vetor soma em cada um dos casos. Aqui a gente vai precisar também de um pouco de conhecimento de vetores, mas eu quero que vocês se atentem aqui às noções dos ângulos mesmo, né? Como enxergar esses ângulos, o que eles são e fazer algumas continhas. Então vamos lá, questão 1, ele fala quando os vetores estão com um ângulo de 0 graus entre si, né? Então nessa situação, você vai ter justamente quando eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Aqui eu desenhei eles separados, mas a gente pode imaginar eles um sobre o outro, certo? Um sobre o outro aqui mesmo, né? Onde o ângulo, se a gente fosse abrindo aqui o ângulo, né? O ângulo aqui iria aumentando, então eu vou fechando ele até o ângulo ser zero. Nessa situação, vai ser muito simples aqui a soma. Então aqui a gente vai simplesmente somar os valores dele, né? Então eu coloquei essa notação, né? A mais B é igual a um vetor C, né? E esse vetor C, o módulo dele, quando eu falo módulo, é o valor numérico dele. Então vai ser eu somar os valores dos dois. Então vai ser 3 mais 4 unidades, 7 unidades, né? É algo que vocês já podem ter visto aí no capítulo de vetores, beleza? E esse 7, né, significa um vetor que vai ter tamanho 7, né? Vai ter um tamanho aqui 7 unidades. Beleza. Não necessariamente está em escala aqui, né? Até poderia contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até que deu certinho. Mas a ideia é essa. Beleza, pessoal. Na letra B, ele fala 90 graus, ou seja, pegando um vértice aqui em comum, ou seja, eles estão unidos, né, nesse ponto coincidente, que é o que ele fala lá na questão, a gente define um ângulo. Esse ângulo aqui a gente escreve de 90 graus. Né? Então, quando tem esse desenho assim, né, esse quadradinho com um ponto, é 90 graus. Nessa situação, como que vai ficar o vetor, né, C, o vetor C, que é a soma? Ele vai ser dado, ó, pelo teorema de Pitágoras. Por quê? Como é 90 graus, se a gente calcular o resultado, né, para onde vai estar esse vetor C, ele vai estar justamente aqui, ó, mais ou menos nessa direção e nesse sentido. Veja que aqui, né, forma um triângulo retângulo. E a gente sabe, né, que o triângulo retângulo, a hipotenusa é o próprio C. E a hipotenusa do triângulo retângulo a gente calcula dessa forma, né? Então, é a raiz quadrada dos catetos ao quadrado, né? Então, raiz quadrada de B ao quadrado mais A ao quadrado. Se a gente substituir esses valores aí, vai ficar justamente a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E aí, 3 ao quadrado é 9, certo? 4 ao quadrado é 16. Isso vai dar a raiz de 25, que é 5, né? Então, é um vetor de 5 unidades. Beleza? E ele vai estar mais ou menos nessa direção e nesse sentido aí. Na letra C, ele fala um ângulo de 180. Então, o ângulo de 180, pessoal, é esse ângulo aqui. Então, se a gente pegar aqui um vértice aqui em comum, e aí eu vou abrindo, né, esses dois vetores, vai acabar que um vai estar contra o outro, né, os sentidos dele, na mesma direção, porém sentidos opostos. E aí isso forma um ângulo de 180 graus. Como a gente viu lá no ciclo trigonométrico, né, aqui a gente tinha 180. Então, nessa situação, o módulo é simplesmente você subtrair o vetor maior do menor. Então, isso fica 4 unidades menos 3 unidades. Isso vai dar um vetor de 1 unidade, tá? E aí ele vai estar, inclusive, né, por curiosidade, ele vai estar apontado para cá, tá? 1 unidade, ou seja, né, no sentido do vetor que tem o maior módulo. Beleza. A D, novamente, né, como que a soma aqui. Antes, deixa eu só, né, marcar aqui a resposta. Então, da C tá aqui a resposta, da B e da letra A. Então, vamos lá. Na letra D,
a gente vai usar algo que a gente chama de lei dos cossenos. Por quê? Ele não se encaixa em nenhuma dessas outras situações, né? Então, nem é a letra A, nem B, nem C, ou seja, é um ângulo qualquer, certo? Entre esses outros ângulos, né? E aí vai ser bem parecido com o Pitágoras, por quê? Quando a gente tiver a situação, primeiramente, né, para onde vai estar apontado esse vetor, vocês vão ver, podem ter visto, né, ou vão ver de forma melhor no capítulo de vetores, ele vai estar apontado aqui, certo? Nessa situação, e é isso que eu quero que vocês se atentem aqui, a gente vai usar essa expressão aqui, que a gente chama de lei dos cossenos. Perceba que nela tem algo que a gente viu no nosso capítulo, que é o cosseno de 60. Né? Então, a gente vai precisar lembrar, né, alguns ângulos notáveis, aí, cosseno, né, de alguns ângulos. Nesse caso aqui, o cosseno de 60 poderia ser um outro ângulo. E aí vai ficar assim, né, a raiz quadrada do A ao quadrado, ou seja, um dos vetores, o outro vetor também, mais duas vezes o módulo, né, dos dois vetores, vezes o cosseno de 60 graus. Então, se a gente substituir os valores, ó, vamos simplesmente substituir aqui os valores. Então, fica o A, né? Fica 3. O A é 3? Isso, né? Então, 3 e 4. Então, fica 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes 4 vezes o cosseno de 60. Vamos lembrar que o cosseno de 60, lá da nossa tabelinha, é meio, né? O valor disso aqui é meio, né? Ou 1 sobre 2. Então, já vou colocar aqui 1 sobre 2. Fazendo essa continha, vocês podem, né? Multiplica, né? Aplica potência, soma. Isso vai dar aproximadamente um ângulo D. Deixa eu colocar aqui. Vou botar aqui na frente, né? Então, isso vai dar aproximadamente um ângulo de 6 unidades. Tá? E aí, por curiosidade aqui, ele vai estar apontado nessa direção. Tá? Você pode aplicar essa mesma lei aqui para todos os outros casos, tá? Que a gente viu aqui. Então, para 0 graus, 90 graus, 180 graus. O que vai mudar aqui é o cosseno. Então, a gente vai ter cosseno de 0, né? Cosseno de 0, cosseno de 90, cosseno de 180 e aqui, né, o cosseno de 60. Né? Podem fazer o teste e vocês vão ver que vai dar exatamente a mesma situação. Por exemplo, né, se a gente aplicar cosseno de 90 na letra B, o que vai acontecer? Né? Vamos lembrar lá da nossa tabelinha, o cosseno de 90 graus é 0. Logo, essa parte aqui se anula, certo? E a gente tem justamente, né, o teorema de Pitágoras, que foi o que a gente viu na letra B. Beleza, pessoal? Então, essa foi a questão 1. A gente começa a trabalhar algumas questões aí de ângulo e relações trigonométricas. E a gente se vê na próxima questão.